Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Notícias. Hoje a gente vai falar sobre a venda do Vino 11 e eu vou dar os meus pitacos e dizer a minha opinião se essa venda foi boa. Eu vou trazer aqui vídeo comentado, lá pelo canal do professor Arthur Vieira de Moraes. Ele faz todos os finais de semana, ou sábado ou domingo, ele solta um programa chamado Fatos Relevantes. E eu também vou ver a opinião da gestora do Vino 11. Ela deu uma entrevista ao canal Infomoney. Lá no Infomoney eles têm um programa que chama Liga de FIIs. Então eu trouxe a capa dos vídeos. Se você quiser ver o vídeo completo, tá aqui, o professor Arthur Vieira de Moraes ou o canal Infomoney. E aí nós vamos ver esse ponto de vista a respeito da venda do imóvel que ocorreu lá dentro do fundo Vino 11. Então vamos ver aqui o que o professor Arthur Vieira de Moraes começa a narrar a respeito da venda do Vino 11. Boa! Chegamos mais uma da sexta-feira, no dia 5/4, esse, na minha opinião, o principal da semana, o 20 Offices, que é o Vino 11, administrado pela... Sempre gosto de alertar o seguinte, eu coloquei o vídeo acelerado, então nesse momento, se você quiser diminuir o que é falado, você pode colocar um pouco mais lento aí para vocês. O BRL Trust, gerido pela 20, quando tem 154.729 cotistas, anunciou que vendeu 49% do prédio BN 336, que fica lá no Rio de Janeiro, por 112 milhões de reais, o que equivale a 46.495 por metro quadrado. A gente tem visto algumas operações mais recentes aqui na Faria Lima saindo a 40, 45 mil metros quadrados, e isso chama a atenção quão alto é esse valor por metro quadrado. Está longe da Faria Lima e saiu por 46 mil metros quadrados. Claro que está numa região super privilegiada, uma baita localização no Rio de Janeiro, é um imóvel boutique, um imóvel totalmente diferenciado, mas aqui, que baita valor, né? Ah, sim, não podemos deixar de dizer isso, né, filho respeito. Vender o melhor imóvel do fundo, porque sempre que vende um imóvel é o melhor imóvel que foi vendido, né? Então o valor da venda chama bastante atenção, né? Um belo preço, assim, não sou especialista em mercado imobiliário, escritório, avaliador e tal, para poder falar na ponta da língua, tá barata, tá cara, tá não sei o quê, mas 46 mil reais o metro quadrado me parece um belíssimo preço de venda. Estamos vendo preços que acontecem em ativos muito novos, muito diferenciados na Faria Lima. E aí, esse foi o preço que saiu lá no Leblon, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, a venda parcial, 49% desse prédio do Vino 11, que já a gente vai falar mais disso, tem como principal inquilino a própria 20 Partners. Então, continuando o fato relevante, o fundo vai receber em 3 parcelas, corrigidas pelo IPCA, sendo 45% do valor que já foi recebido na data do fato relevante, 25% será pago, na verdade recebido, acho que eu queria escrever errado. 25% o fundo recebe em abril do ano que vem, 2025, e os outros 30% em abril de 2026. Então essas parcelas não são semestrais, elas são anuais. Então 45% do valor já foi recebido, depois essas anuais corrigidas por IPCA, só IPCA careca, pelo menos é o que está no fato relevante. Na mesma data, o fundo pré-pagou parcialmente o CRI BM 336, no valor de 20 milhões e 100, que equivale a 49% do saldo devedor deste CRI. Então o fundo... Então aqui eu quero tecer 2 comentários, tá? Como que foi a venda, E também eu já vou antecipar o que depois a própria gestora vai corroborar no vídeo que a gente vai ver mais à frente. O que eu achei a respeito dessa venda? Ultimamente, toda vez que um fundo imobiliário faz a venda de um imóvel, muitas pessoas vêm criticar, falar, vendeu logo o melhor imóvel do fundo. Para nós, pessoas físicas, a gente tem a ideia de às vezes meio que casar com um imóvel, ficar com o imóvel e tal. Mas esses imóveis de grandes valores, faz-se necessário com o passar do tempo que se faça um rodízio do portfólio, que você venda tais imóveis e compre outros em substituição e tal. Até mesmo também, quando tem operações alavancadas, como era o caso desse imóvel lá dentro do Vino 11, quando você consegue vender com lucro, você acaba destravando o valor. Então, essa operação, na minha opinião, foi uma operação boa. Tá? Só a título de comparação, eles conseguiram vender no Rio de Janeiro a preço da Faria Lima, que é teoricamente o metro quadrado mais caro em termos de imóveis de lajes do Brasil, Então eu acho que foi por um ótimo valor. E aqui na frente, o professor aqui nesse finalzinho, ele relata que o fundo recebeu parcelado. Só que ele vai receber por ano. E o que a própria gestora já antecipou? Eu vou falar isso aqui agora, depois que ela falar, eu vou reforçar novamente. O que vai acontecer? Provavelmente o Vino 11 vai fazer igual a HGLG e a HGRU estava fazendo. No último mês do semestre, ou seja, ou ele vai fazer esse pagamento em junho, eu acho que ele vai fazer em julho, porque julho é o último, referente a junho, tá? Então em julho deve vir um extraordinário muito alto, depois o fundo volta à sua normalidade. E aí lá no ano que vem, de novo, no meio do ano, em junho ou julho, deve vir outro extraordinário, e depois lá em 2026, em junho ou julho, deve vir outro extraordinário. Então, a própria gestora vai comentar sobre isso, que eles mudaram a estratégia. Aí ela explica melhor, eu vou deixar para ela mesma falar sobre isso.
O médio desta compra foi de 29.739 por metro quadrado e a venda por R$ 46.495 o metro quadrado. Bom, essa venda endereça algumas coisas importantes do fundo, que são sempre comentadas, motivo de preocupação de alguns, crítica de outros e tal. Então, nesse trecho aqui, ele fala por quanto foi vendido, né? E o lucro que trouxe e tal. E aí ele vai continuar falando mais. Como o objetivo aqui do vídeo é apenas trazer a notícia, então aqui, resumidamente, por parte do professor, vai ser essas informações. Se você quiser ver o vídeo completo, né? Professor Arthur Vieira de Moraes, vai lá, procure esse vídeo para você ver na íntegra, né? A opinião dele a respeito disso. Neste momento agora, nós vamos ver comentário da gestora do Vino 11, que é uma mulher, né? Ela se chama Érica Souza, e aí vamos ver alguns comentários dela a respeito dessa operação. Janeiro, né? Exato. A gente vendeu 49% do BM336, que é um imóvel localizado no Leblon. Onde, inclusive, é a sede da 20, no Rio. E é uma transação que eu acho que é muito emblemática pra gente, por N aspectos, né? Primeiro, obviamente, o preço da transação, né? A gente fez uma venda num preço recorde de R$ 46.500 o metro quadrado. Então, para qualquer mercado de corporativo, eu acho que esse é um preço muito significativo, né? Então, é uma transação que ela levou bastante tempo, né? E eu acho que esse é um ponto importante. A reciclagem de portfólio, ela é um pilar nosso de gestão muito importante. Sempre foi, sempre vai ser. A gente vai estar sempre buscando essa reciclagem. Mas fazer ela da forma correta é o mais importante de tudo. Então, a gente, de certa forma, demorou bastante, digamos assim, para fazer essa transação, né? Eu tava comentando com vocês, né? Acho que às vezes a gente mostra a conta final e não mostra todo o trabalho que leva até você chegar nessa reta final. A gente começou essa negociação de venda desse imóvel em 22 e a gente concluiu ela agora. Mas isso foi muito importante para que a gente concluísse a melhor transação possível, né? E eu acho que é muito importante, porque primeiro a gente conseguiu uma transação de um ativo que a gente acha muito diferenciado, então o que a gente fez? A gente manteve participação de controle. Então a gente continua com 51% de participação nesse ativo, que significa que todo o upside que ainda existia para esse ativo, a gente continua surfando. Mas a gente conseguiu fazer uma coisa que é muito importante, que é reforçar para o mercado qual é o valor real desse ativo, né? Esse é um ativo que já estava na carteira, né, no valor de portfólio, a laudo, a R$ 44.000 o metro quadrado aproximadamente, e a gente conseguiu fazer uma venda ainda acima desse valor, né? A gente fez uma venda 4% acima desse valor. E eu acho. Então aqui eu já vou trazer alguns comentários, né? Assim como o professor Arthur Vieira de Moraes disse lá atrás que ele não era um profissional de mercado, que ele não sabia fazer avaliações e tal, mas ele achava que tinha sido por um ótimo valor, aqui a gestora vem dizer que fez a venda por um ótimo valor, e nesse ponto eu concordo, tá? Eu não, porque o professor Arthur Vieira de Moraes, ele ele tem grande influência no mercado, ele já está no mercado há bastante tempo, ele tem altíssimo conhecimento. Eu sou apenas um fazedor de vídeos, né? Eu não tenho esse conhecimento, não é o meu ponto de vista falar sobre isso. Mas note, ela também reforça que é um imóvel fora da região da Faria Lima, né? Fora de São Paulo, que teoricamente seria as regiões mais valorizadas, no Rio de Janeiro, que é um estado que vem sofrendo muito, principalmente no mercado de lajes, e eles conseguiram destravar bastante valor na operação, né? Então, na minha opinião, eu concordo plenamente com a gestora, no sentido de que eles fizeram uma grande operação. Aí ela explica por alto e tal, de novo eu reforço, né? Caso vocês queiram ver a entrevista na íntegra, basta você ir lá no canal do Infomoney e procurar esse vídeo aqui que você vê tudo que ela falou a respeito dessa venda, né? Através de rendimento. Essa é uma operação que ela liberou aí por volta de R$ 43 milhões só de resultado, né? Numa operação de R$ 112 milhões, é muito significativo. A gente está falando de aproximadamente 0,50, né? 50 centavos de resultado extraordinário que essa transação gera, e no Vino a gente vem distribuindo nos últimos meses 0,055. Ou seja, eu tô falando de quase 9. Aqui ela vai reforçar esse ponto que eu falei para vocês sobre como que provavelmente eles vão pagar. Depois que tiver a fala dela, eu entro e explico o meu ponto de vista e esse alerta que eu já fiz ali atrás. Por quê? As pessoas não estudam os fundos, se posicionam apenas por rendimento. E eu acho que dessa vez vai impactar menos o fundo. O fundo estava fazendo entregas muito atípicas, né? Os não recorrentes. E foi o que ela falou, vai explicar isso aqui melhor. E aí, depois o fundo sofreu porque as pessoas acharam que a renda tinha caído, sendo que a renda apenas tinha, entre aspas, tinha voltado para uma certa normalidade. Mas vamos dar continuidade aqui. 9 vezes o meu resultado dos últimos meses, simplesmente de resultado extraordinário nessa transação. Isso é muito significativo. Então a gente espera chamar a atenção dos investidores para o potencial que o fundo tem pelas qualidades do portfólio, né? Eu acho que é o que a gente pode fazer na gestão. O resto é o mercado, e aí, né? A gente vai fazer a melhor gestão que a gente pode para destravar valor, para girar carteira, para destravar valor e fazer essa rotação do portfólio que é saudável e que é fundamental em qualquer momento, né? Então ela explicou o racional da venda, o que gerou, porque havia sido questionado pelos entrevistadores se os 50 centavos ainda haveria algum desconto em cima daquilo. E não, ela reforçou que esses 50 centavos é um valor líquido, já é o valor que vai gerar, né? Agora, isso não vai ser distribuído tudo de uma vez só. E aqui nesse trecho ela vai explicar agora, preste bastante atenção. Esse resultado ele vai ser recebido em 3 tranches junto, né? Quer dizer, ele vai ser destravado, né? Em 3 tranches junto com o recebimento das parcelas da venda. Então a gente recebe, né, destrava uma parte agora em abril desse ano, abril de 25 e abril de 26. E aí a gente tem que cumprir a regra de CVM, que é basicamente a gente vai ter que distribuir 95% desse resultado dentro de semestres. Então a gente vai ter sim um impacto de resultado
extraordinário maior dentro desse semestre e depois a gente volta a estabilizar perto do que for o resultado mais recorrente do fundo, né? Acho que isso até é um pouco de um aprendizado nosso em casos passados. A gente teve um outro caso, por exemplo, no Vino, que a gente realizou uma venda e a gente tentou de alguma forma diluir esse efeito no maior tempo possível, a gente acabou diluindo ele ao longo de um ano. E aí o impacto disso foi que quando esse rendimento que ele era extraordinário acabou, a gente teve um efeito controverso. Muita gente acho que talvez não tinha mapeado que aquilo não era recorrente, enfim. Então a gente está optando dessa vez por concentrar dentro desse semestre, a gente ainda não detalhou exatamente como que a gente vai fazer dentro do semestre, mas sem sombra de dúvida a gente vai ter um impacto maior agora, nos próximos meses, né, dentro dos próximos meses até o final desse semestre, e depois a gente volta a estabilizar até o recebimento da segunda parcela, da terceira e por aí vai, né? É interessante, eu pergunto até por essa questão de dividendos, porque o que a gente tem visto muito no mercado, por exemplo. Então note, ela já deixou a dica como vai ser feito. Provavelmente vai ser naqueles formatos de HGLG, de HGRU. Por quê? Recorrentemente o HGLG entregava 1,10 e chegou meses ele entregar 2,20, 3,30. O HGRU entregava em média 85 centavos e chegou a entregar 1,50, 1,80. Então o que eu acredito que vai acontecer? O fundo está entregando em média 5 centavos, 6 centavos de entrega. Ora, se ele entregar um não recorrente de 15, significa que o fundo vai entregar talvez ali 20 centavos de entrega. O que daria ali 2% de dividend yield. Agora imagina um mês fazer uma entrega dessa. Os desavisados de plantão se posicionam no fundo achando que ele vai passar a pagar um valor desse. E aí no próximo mês ele volta a pagar um dividendo bem mais baixo, né? Então, se você é cotista do fundo, procure entender sobre isso, porque provavelmente, né, tem grande chance de acontecer algo nesse sentido. Então veja direitinho, não compre o fundo somente por causa disso, não se posicione no fundo quando ele fizer esse tipo de anúncio, porque já está sendo avisado, né? Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo no sentido de alertá-los, tá? Então, em resumo, na minha opinião, foi uma ótima operação. O fundo vem destravando o valor que estava lá. Isso ajuda a amenizar a alavancagem, traz um resultado positivo. E, nesse ponto aí, para minha opinião, a gestão fez um bom trabalho. Apesar de muita gente não gostar da gestora, do fato deles terem comprado lá a Rede Globo. Inclusive, nessa entrevista, a gestora fala sobre esse movimento deles terem comprado o prédio lá da Rede Globo. Você é cotista ou se interessa pelo fundo ou tem raiva do fundo, tente ver esse ponto aí em que a gestão fala a respeito desse assunto, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito dessas informações da venda do Vino 11 são somente essas informações. Comenta para nós. Eu já recebi alguns feedbacks positivos, né? O canal é muito novo, mas a ideia é trazer notícias de mercado, ou que eu acho interessante, ou que vocês peçam para mim. Então, se você, poxa, amor, fala sobre tal notícia, eu vou pesquisar sobre e ver a possibilidade se eu consigo fazer um vídeo a respeito. Geralmente, eu quero fazer nesse formato que eu fiz aqui, ó, de react, de ver o que alguém falou e trazer o meu comentário em cima, tá? Então eu preciso ver se eu consigo achar informações a esse respeito. Eu não quero eu mesmo fazer um vídeo cru a respeito, tá? Então diz aí o que você achou desse formato. Eu já recebi alguns feedbacks positivos que gostaram de eu trazer notícias nesse sentido, né? E eu quero tentar intensificar. Apesar de eu ter vários canais, cuidar de muitos canais, esse é mais um que eu tô trazendo, né? Mas eu acredito que vai ser um formato bacana. A gente pegar uma notícia e tentar resumi-la, tentar trazer algumas minúcias a respeito. Então diz aí o que vocês acharam do formato. E se vocês querem alguma notícia a respeito, tá? E aí faz aquilo que a gente sempre faz. O canal é novo, vá lá no canal, se inscreva, nos ajude a aumentar o número aí. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos para monetizar o canal e tal. Então, por enquanto, até esse canal pegar tração, esses vídeos também serão republicados no canal Amu Invest e no canal Amu Fiagro. Mas o que eu peço é, se você está vendo esse vídeo pelo Amu Invest ou pelo Amu Fiagro, assista lá no canal Amu Notícias para você nos ajudar. E aí você ajuda a dar mais visualização, ajuda a dar mais engajamento, comenta qualquer coisa lá no canal Amu Notícias, que tudo isso vai ajudar imensamente. Eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda, e deixa aí alguma notícia, alguma informação que você queira que a gente traz, e aí eu vou tentar trazer alguma informação a respeito aí. Eu vou ficando por aqui, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute.